Falar o pensamento a Jesus e agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos estar de mente aberta para entender a palestra que o André irá fazer e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária de hoje. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos de penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos, que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte ilimitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente. O nosso tema de hoje, já à primeira vista, nos remete a uma reflexão lógica, Se o fenômeno, para nós como entendemos, o fenômeno mediúnico, as manifestações mais ostensivas fariam de nós melhores pessoas, se ao vermos, ouvirmos, sentirmos, ao presenciarmos algum fenômeno de efeitos físicos, efeitos intelectuais, que são as comunicações mediúnicas, se isto por si só, de alguma forma, poderia alterar o nosso caráter e nos tornar pessoas mais adequadas, mais evoluídas. Bem, para podermos chegar nessa conclusão, primeiramente, temos que trabalhar um pouco essa questão do conceito de fenômeno. É um termo um tanto pejorativo, muitas vezes nos remete, quando falamos de um fenômeno, em algo assombroso, sobrenatural, paranormal. Quando nós, ao estudarmos as obras de Allan Kardec e as sucessivas outras obras de autores pesquisadores, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, vemos que a mediunidade, o termo mais adequado para usarmos nessa palestra, na verdade trata-se de algo muito natural. Claro, foge do rotineiro, foge do comum,
a medicina, as ciências, não sabe ainda o que move esses fenômenos, esses efeitos da mediunidade. Mas através de Allan Kardec, já em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, temos a base das principais leis. Ora, havendo leis que regem um fenômeno, ele deixa de ser anormal, passando a estar dentro de uma faixa de normalidade. O fenômeno mediúnico, então, é algo que existe desde os remotos tempos. Se pegarmos o Velho Testamento, está repleto de fenômenos mediúnicos. Nós vamos encontrar, desde de médiuns na época, que os hebreus consultavam. Temos entre a população dos hebreus várias pessoas que eles chamam de hora de profeta, hora de videntes, hora de pitonisas. Nomes variados, vocábulos diferentes, para designar a mesma coisa, médiuns. Era comum a pessoa adentrar em determinadas tendas para consultar espíritos. Está lá, algo comum entre os hebreus na época. Temos o próprio rei Saul que vai consultar uma médium em Endor para conversar com um profeta já desencarnado, que é Samuel. Nós temos no Velho Testamento, no livro de Daniel, um livro mais recente escrito em aramaico, fugindo um pouco do restante que é no hebraico, um efeito de materialização, assim como o grande pesquisador William Crookes pesquisa as materializações de espíritos, documenta, fotografa, principalmente o espírito de Kate King, através da médium Florence Cook. Nós temos lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, quando o rei Baltazar faz uma grande congregação, há muitas testemunhas, que o rei vê se materializar no ar uma mão e que começa a escrever na parede do palácio mensagens. Um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, de materialização com comunicação inteligente. E assim, ao lermos o livro da Torá, vamos encontrando muitas e muitas outras menções. Nós vamos lembrar do mais famoso, dos 10 mandamentos. Está lá, Moisés sobe ao monte do Sinai, onde uma nuvem se apresenta e aonde surge uma voz dentro dessa nuvem, um efeito de voz direta. A nuvem, através, de novo, da pesquisa espírita, nós sabemos que é para haver uma materialização ou algum efeito físico, que não é um abracadabra, não existe mágica, necessita de um material, o espírito, para se fazer visível ou audível aos nossos ouvidos, porque o espírito, o perispírito, o corpo espiritual, é algo intangível, não é da nossa faixa de matéria, da nossa vibração no plano físico. Ele se utiliza de um meio termo. Ele pega uma massinha de modelar, chamado ectoplasma, que o médium fornece, que ele consegue manipular e se fazer indiretamente visível aos nossos olhos físicos. E para tanto, William Crookes e outros pesquisadores de nome sempre relatam a formação de uma névoa branca, que se trata do ectoplasma, que aos poucos vai cada vez mais se condensando até se tornar num corpo visível de um espírito. Ora, com base nisso, vemos que no Monte Sinai temos uma nuvem da onde sai uma voz. Se lembrarmos então do Novo Testamento, de Jesus no Tabor, quando os discípulos adormecem em transe mediúnico, fornecendo a ectoplasmia necessária, uma nuvem novamente desce, se faz presente. Mas não é uma nuvem de vapor d'água, mas sim, agora com dados de pesquisa, uma nuvem ectoplásmica. E, através dessa nuvem, se materializa 2 espíritos, de Moisés e de Elias já desencarnados, mostrando, comprovando a comunicação entre os planos de existência. Jesus se transfigura, conforme as Escrituras nos relatam. E há 2 espíritos que se materializam, dos antigos profetas,
de Moisés, né? O legislador. Então está repleto na nossa caminhada humana muitos relatos. Sempre existiram os fenômenos, a mediunidade propriamente dita. Mas a mediunidade, será que ela por si só é capaz de transformar os pendores interiores do ser humano? Não. Muitas e muitas pessoas que receberam psicografias, que se comovem, claro, passam a ter uma sementinha dentro de si, a crer que na realidade do outro plano, mas muitas não chegam ao ponto de se comoverem ou alterarem as suas disposições. Continuam a ter os mesmos conceitos cristalizados dentro de si, claro, com possibilidades de alteração diante da realidade que se apresenta aos olhos dela. Mas o fenômeno é algo natural. Devemos pensar que, de certa forma, e é sempre uma discussão, somos ou não somos todos médiuns? Os espíritos respondem a Kardec que eles influenciam nós, seres encarnados, muito mais do que imaginamos. Está lá no Livro dos Espíritos. Nesta amplitude de conceito que os espíritos nos colocam, claro, todos temos um grau de mediunidade, ou de sensibilidade, ou de intuição. Ora, porque um enxerga melhor e outro menos, porque um escuta melhor e outro menos, daí não se tem que aquele é melhor ou é pior. Os sentidos por si só não é bom e nem mal. É o que fazemos de um sentido. Se eu enxergo as coisas e fico de olho na vida alheia, para fofocar, para denegrir, eu estou usando o meu sentido de forma negativa. Se eu uso os meus olhos para ver o belo, para me motivar, para fazer o bem, obviamente uso a outra contraparte, que é o positivo. A visão em si não tem culpa do que o seu dono faz dela. A mediunidade não é dom. Devemos colocar isso como um ponto base. É muito importante que saiamos hoje, nós e os que estão nos assistindo em casa, sabendo que a mediunidade não é dom. Pode haver médiuns missionários, mas não é o grau de mediunidade que eles comportam que define eles como missionários, e são poucos na humanidade. Trata-se de um sentido. Assim como uns veem melhor e outros não têm uma visão tão boa, alguns têm uma voz angelical e outros não conseguem male cantar um do ré mi. Há pessoas que têm uma disposição orgânica para mediunidade de efeitos físicos e outros não. Há alguns com uma facilidade de captação de ideias, de pensamentos, e com isso clarividência, audiência, mais que outros. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja mais evoluída que você, ou você seja mais evoluído, se eu tiver, do que aquela outra. É um equívoco. É aquela nossa conceito presos de considerar como um dom a mediunidade, e com isso mistificarmos, tornarmos místico o médium, como se fosse um profeta divino, quando não é algo muito corriqueiro e normal. Por exemplo, temos uma médium que viveu entre a primeira metade do século XIX e início do século XX, italiana, chamada Eusapia Palladino. Uma médium de extremos efeitos físicos ostensivos. Havia muitas materializações, mesas que flutuavam na presença dela, as mesas girantes, lembram? Foi comentado já por muitos palestrantes, que é o início dos estudos atuais do Espiritismo. Eusapia Palladino, ela tinha isso em alto grau, era uma das médiuns mais ostensivas que se tem registrado. Ela foi pesquisada por grandes nomes, Alexandre Akizakov,
que era conselheiro do czar da Rússia. Foi pesquisada por William Crookes. César Lombroso, grande criminalista, médico. Foi pesquisada pelo casal Courrier e muitos outros cientistas de renome, Oliver Londig. E todos eles, através dessas pesquisas, mandavam ela sentar, conseguiam utilizar uma luz, de certa forma, que permitia se ver, porque o ectoplasma ele tem uma característica. Ele se dissolve diante de uma luz muito forte, com raras exceções. Alguns médiums raríssimos, dentro de uma mediunidade já rara, conseguiam fazer ectoplasmia em luz plena. Uma raridade. Mas ela tinha uma certa ostensividade. E esses cientistas, uma das primeiras grandes pesquisas que foram feitas na Itália, e tiveram a presença inclusive de Charles Richer, o pai da metapsíquica, um segurava uma perna, outra, uma mão, outra mão, e ainda assim a mesa se levantava e se movia. E não podia ser a moça, porque estava totalmente imobilizada por essas pessoas cujo nome, quem ousaria, né, de dizer sobre uma farsa? Claro, passado tanto tempo, pessoas costumam dizer. Mas Eusapia era uma pessoa muito rude, sem escolaridade, teve uma vida anterior a esses fenômenos um pouco vulgar, mas ainda assim a mediunidade se apresentava nela e acontecia. E acontecia. Ou seja, não era uma santa, mas os fenômenos aconteciam plenamente com ela. E é muito interessante como às vezes um fenômeno pode realmente modificar as pessoas, mas não existe mudança brusca. Tipo, eu hoje vou decidir, me entrego com todo respeito, me entrego a providência, não sei o quê, e estou mudado. Isso não existe. Ninguém se modifica interiormente sob assalto. As coisas são gradativas e é assim que devem ser. Por isso que o problema é que nós somos imediatistas e nos ensinaram que temos que modificar imediatamente e entramos muitas vezes em neuras, em problemas sérios de conflitos interiores, porque achamos que temos que ser bons plenamente, completamente, perfeitos, sede perfeitos como perfeito foi vosso Pai. Mas isso, ninguém será perfeito como Pai, mas é uma meta para termos como foco. E Eusapia foi solicitado por outros pesquisadores, que César Lombroso, que eu havia comentado com vocês, esse italiano, criminalista, médico, psiquiatra, cirurgião, que era avesso ao espiritismo. Quando falamos de espiritismo, há de entender que muitos, na história, a partir de 1857, 1848, com as mesas girantes, se diziam espíritas, ou a história chamou eles de espíritas, mas eram espiritualistas, acreditavam nos fenômenos mediúnicos, mas não quer dizer que propriamente estudavam as obras de Kardec. Temos William James, foi um psicólogo de Harvard famoso, que acreditava nos fenômenos, mas negava a reencarnação, negava que eram espíritos, consideravam que era o subconsciente. Ponto. César Lombroso, ao contrário, não acreditava e ainda fazia artigos refutando essas crendices populares que ele considerava. Que no ver dele, diante do positivismo da época, porque compreendamos, né, havíamos passado séculos dentro de um misticismo religioso, onde aconteceram cruzadas, inquisições, se matou em nome de Jesus, onde se dizia o que era certo e errado. Se você fizesse o errado, você era totalmente excluído de uma sociedade. Aos poucos, esse sentimento angustiante gerou entre, principalmente, a comunidade científica, onde lembramos que Galileu quase pereceu na fogueira, e outros que pereceram, e a ciência criou uma aversão à religião por causa disso. Criaram a filosofia do positivismo, que tudo para ser aceito deveria ser comprovado
de forma objetiva. Ele estava dentro da sua coerência, César Lombroso. Para ele, essas histórias de espíritos, de Deus, de comunicações, eram tudo crendices populares para dominar as massas, pelos aqueles que tinham sede de poder. E ele gerou vários artigos contra o espiritismo. Mas depois que ele foi chamado para participar de uma pesquisa por nomes sérios que lhe chamou a atenção, já não eram um e outro desconhecido, mas cientistas de renome, após 2 anos ele cedeu a participar de um desses eventos, que lhe chamaram muita atenção, e ele começou a pesquisar e a pesquisar. Dessas sessões de pesquisa, se materializou um espírito, nada menos, nada mais que o espírito da sua mãe já falecida. O que lhe gerou, sem dúvida, né, ao mesmo tempo de uma alegria, um sentimento de surpresa e um misto de conflito interior que lhe modificou os rumos do seu caminho para sempre. A partir de então declarou publicamente que se sentia envergonhado de ter atacado de forma tão precipitada e com tanta força aqueles fenômenos que se mostraram reais diante dele. Isto foi um golpe aos materialistas na época, muito importante, que ajudou a confirmar e firmar os fenômenos mediúnicos na sociedade. Temos aí sim um fenômeno mediúnico gerando uma modificação de caráter na pessoa, moral. Mais uma modificação, se nós pararmos para pensar, de conceitos, que vão gerar, claro, modificações morais. Mas César Lombroso, apesar de ser contra o espiritismo anteriormente, não era uma pessoa dita equivocada no seu proceder. Era uma pessoa muito justa, muito certa, estava coerente com seus princípios na época. E foi muito humilde ao perceber que os seus conceitos de uma vida toda estavam contraditórios ao que ele estava observando agora. Ao contrário de muitos colegas dele que pesquisaram, e mesmo vendo, não creio. Numa posição orgulhosa, firme, né? Fixa a respeito. Mas o fato de presenciar uma mediunidade nem sempre é modificação. Se fosse assim, né? Judas Iscariotes não teria traído o mestre. Presenciou aquele que é, por excelência, o modelo para a humanidade, viu os fenômenos ostensivos, inigualáveis do Cristo, acompanhou a sua passagem pela Galileia, curando pessoas, esteve junto ao escutar as suas parábolas, e ainda assim se equivocou numa atitude de entrega ao mestre, num conceito arraigado de poder, que ele queria, na verdade, que Jesus fosse o líder, não espiritual, mas material do povo judeu sobre os romanos. De forma alguma, condenamos os Iscariotes. O Cristo não o condenou, e ele já deve estar em planos extremamente superiores, passado esse tempo. Mas vemos ainda nós, em algumas localidades, com fantoches, nos dias corridos, com clavas na mão, lembrando o homem primitivo, batendo no fantoche dos Iscariotes, como aquele ser malévolo, né? Que o seria. Quando a maldade não existe, né? É muito relativa. Poderíamos nós, espíritas, dizer então que o César Lombroso, foi um grande ser malévolo, se ele não tivesse se convertido. Apenas estava coerente com seus princípios. Mas quando surgiu a oportunidade, modificou os seus conceitos. A mediunidade ela está tão presente, não é algo do espiritismo, que se nós lembrarmos de João Bosco, não o músico, Dom Bosco, o santo católico, esse que fundou o que hoje nós conhecemos como salesianos, a ordem lá, a ordem de Francisco de Sales, que criou várias escolas de estudo para meninos e meninas em sua época, considerado, né, o patrono da juventude.
patrono protetor de Brasília, possuía fenômenos mediúnicos incríveis. Está lá catalogado agora pela Igreja Católica. Não falamos nem no Velho Testamento. Recordamos que ele, por vezes, chegava no seu quarto, certa feita, haviam cachorros rosnando diante dele, numa materialização de entidades equivocadas, na qual ele, por vezes, se encontrava arranhado no dia seguinte. Vemos um homem de bom caráter, de trabalho, mas que não está isento da labuta do dia a dia. E nós que não fazemos nada, muitas vezes choramingamos para com Deus. Meu Deus, por que eu? Poxa, estou tentando me melhorar. Dom Bosco já era melhor. Mas não chorava, não choramingava diante dos percalços que fazem parte do nosso cotidiano. Mas há uma passagem, ele tinha muito desdobramento. E quando o seu corpo repousava, o espírito ia para paragens de aprendizado. E ele nos relata uma passagem muito interessante. Falarei com as minhas palavras, de acordo com o que eu me lembro. Que ele se viu desdobrado, em sonhos, na verdade, ele não usa a palavra desdobrado. E naquele sonho estava num local, em montes, e ele via na frente dele um senhor que ele se apresentava como um guia para ele. E ele falou, vem comigo. E ele foi. Mas esse guia, ele relata que parecia na velocidade do pensamento. E ele ia junto. E parecia que eles deslizavam sobre a terra, nem andavam, volitavam para nós espíritas, conforme os relatos de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. Falamos de Dom Bosco. E ele falou, vamos até o alto daquele monte. Mas era um monte onde havia um palácio maravilhoso, ele comenta, naquela visão. Ele costumava toda noite sonhar e relatar para os seus alunos no dia seguinte. Antes, para o seu superior, escrevia, conforme o superior lhe falava, escreva, anote, e depois transmita o que você achar conveniente aos seus alunos. Mas ele falou, como vamos chegar lá em cima? Não é possível, não tem escadas, não tem como subir. Vamos voar até lá. Mas como? Eu não tenho asas. No conceito mental de Dom Bosco, era necessário ter asas como anjos para poder voar. Não, vamos, eu estou falando. E o guia ele foi mais severo, vamos, mas Dom Bosco, não que não poderia, mas mentalmente ele estava travado. Era o conceito que ele tinha. Muitas vezes os espíritos não conseguem alcançar paragens mais altas pelos conceitos que levam daqui para lá. Por isso é importante nos apegarmos. Vencermos o material, o orgulho e o egoísmo. E aí o guia foi muito sagaz, né? Faça assim, estenda as suas mãos e e queira ir até lá. Dom Bosco viu que o guia, que não precisaria fazer isso, estendeu as mãos e começou a ir naquela direção. Ele o fez a mesma. No momento que ele fez, a mente, a vontade dele o levou até lá em cima. Agora você vá, João, vá, entre ali. Lá dentro você encontrará uma pessoa que vai conversar contigo. Ele entrou, se maravilhou com aquela arquitetura muito bela. Quando chegou ao final de uma porta, ao abri-la, entrou numa antessala muito grande, onde havia uma mesa, e sentado na ponta dessa mesa, uma pessoa que lhe aparentou um bispo pelas vestimentas. Tratava-se de um bispo que havia desencarnado há 2 anos, que ele o conhecia. Ele sentou, é o senhor mesmo? Como não estás me vendo, né? O espírito respondeu. Mas tu morreu? Como é que é possível? E Dom Bosco, porque naquela noite anterior ele queria explicar com exatidão o purgatório, porque na visão dele, cristã católica, havia purgatório, céu e inferno. E os espíritos comumente levavam e orientavam Dom Bosco a esse respeito. E o espírito falou, não, mas sou eu, mas estou morto. Mas estás morto ou estás vivo? Ora, você está morto ou vivo, João? Eu estou vivo aqui de corpo e alma. Não, o corpo não é possível me ver. Explicando, orientando
João quanto à realidade espiritual. Vejam que magnífica comentário. Está relatado, não é o Espiritismo, nem um espírita que relatou, trata-se desse santo católico. E eles conversam muito e, por fim, o bispo, o que você gostaria de passar para os meus alunos, para alguém conhecido? Ele relata, e naquela empolgação, o João Bosco levanta, sai rapidamente. Mas quando ele está quase chegando na porta de sua casa, desdobrado, vejam que ele se deslocou espiritualmente de um plano de existência, veio até o plano material, se viu diante da porta física da sua casa, conforme os relatos de André Luiz. E quando estava ali, mas o que eu fiz? Por que saí tão depressa? Eu tinha tantas coisas mais para perguntar, não posso perder essa oportunidade. Olha só que maravilha de pensamento desse homem. Voltou rapidamente, com a velocidade do pensamento, como ele mesmo relata. Mas ao chegar lá, estranhamente, as cores, aquele castelo maravilhoso, não era mais o mesmo. Ao adentrar e ver o bispo, ele, antes robusto, bonito, mostrando que estava muito bem, encontrava-se deitado, gemendo, pálido. E ele fica assustado. Bispo, 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 o que acontece? Deixe-me para eu ser levado. Não, estou em tormentos. Nos mostrando nessa análise, muito interessante, o espírito daquele bispo não se encontrava num grau ainda evolutivo grande, mas auxiliado por seres que nem João, nem ele viam presentes naquela sala plasmada. O própria vestimenta do bispo deve ter sido plasmado para facilitar a identificação de Dom Bosco. Agora, no retorno de João, ele enxerga a realidade interior daquele bispo, que ainda estava sofrendo os conceitos entranhados dentro dele. Diz ele que, de repente, mãos invisíveis, uma força invisível, retirou o bispo de sua presença, levando para outros local. Não nos narra maiores detalhes dessa imagem do plano espiritual que ele tenha visto. Mas, para vocês verem essa narrativa, que interessante, que a mediunidade está presente em todo o planeta, sempre esteve. Então o fenômeno é algo muito natural. Existiu, existe e vai continuar acontecendo. Muitas pessoas não se modificam diante do fenômeno, outras se modificam. Não é o fenômeno em si que gera isso, ele é um instrumento. É um instrumento. A espiritualidade, a boa espiritualidade, ela tem um interesse grande em auxiliar. Eles têm amor, eles querem nos auxiliar. Estão constantemente se comunicando conosco, inconsciente ou conscientemente. Estão nos inspirando no dia a dia. O problema é que nós não conseguimos manter a faixa vibratória suficiente para captar essas intuições, a tal ponto que seja tão forte que a sigamos. Os nossos pensamentos contraditórios a esse influxo do bem superam, no decorrer do dia, esse auxílio, essa influência benéfica. Sem contar, claro, as conexões que fazemos com os nossos afins, que muitas vezes estão daí extremamente cristalizados nos mesmos desejos equivocados que temos e com muita mais intensidade. Nós ainda temos aqui, por bem ou por mal, uma sociedade que policia as nossas atitudes incorretas. Muitas vezes queremos praticar, às vezes, um ato ignóbil, incorreto, mas paramos para pensar o que o outro vai pensar ao meu respeito. Aí, nesse aspecto, é positivo. As chamadas máscaras sociais têm essa finalidade de podar o ser humano. Mas nós temos que trabalhar para chegarmos um dia de não precisarmos da censura dessas imagens, culturais, ao ponto de não gerarmos dentro de nós esses pensamentos
de caráter de vibração mais baixas. A mediunidade é uma antena, todas a temos. Nossa antena às vezes é mais potente, outras não. Ponto, é um sentido, temos. Vai continuar a existir as intuições, os sonhos que temos, uma mediunidade mais ostensiva, uma psicografia, um efeito, e vai ter pessoas que não vão se modificar a esse respeito. Santo Agostinho, nos relata que sua conversão aconteceu escutando uma voz de criança, que vinha do jardim e lhe solicitava, leia-me, leia-me. E ele se aproximou da Bíblia, abriu uma determinada passagem que lhe chamou a atenção e foi então o ponto não inicial. Aí que está. Foi a gota no copo da água para ele poder se converter. Um fenômeno mediúnico auxiliando uma pessoa. Mas antes disso, muitas de nós não sabemos, durante anos ele já não era maniqueísta, que era uma crença equivocada que havia na época. Já havia abandonado isso faz tempo. Já estava em contato com Ambrósio, que foi um grande cristão. As suas palestras lhe chamavam a atenção. Já estudava, na época, o chamado neoplatonismo, que viria a facilitar a sua conversão ao cristianismo. Ou seja, ele já estava buscando uns conhecimentos e, sem o saber, queriam brotar, lhe facilitar esta mudança de vida. Saindo de um paganismo da infância, de uma luxúria, para ser aquele que seria um dos maiores teólogos do cristianismo antigo, a ponto de direcionar toda a parte teológica da igreja nos séculos vindouros. Olha que interessante. Houve sim um fenômeno mediúnico de clara audiência que ele escutou, que lhe chamou atenção. Mas o fenômeno em si não modificou o caráter dele. Ele já estava preparado. Apenas foi um instrumento, como outro qualquer. Como uma palestra para ele foi, como uma leitura ou foi. E sua busca por conta própria, a sua necessidade, isso sim, juntou os quebra-cabeças que lhe permitiram a mudança necessária. E nós, passados esses quase 2000 anos, ainda estamos atrelados a um misticismo doentio, aonde vemos o médium como um ser endeusado, que pode nos modificar a trajetória de vida, quando, ao fazermos isso, jogamos a responsabilidade de mudança interior, e mudança sim, dos caminhos da nossa vida para outro, e não assumimos. E quando jogamos para o outro responsabilidade, tiramos das nossas costas. Ao tirarmos das nossas costas, dizemos, entre as entrelinhas, não sou responsável pelo que me acontece. Ao mesmo tempo, estou dizendo, então eu não tenho condições de mudar a trilha da minha existência. Claro que fatalidades existem. É um mundo de provas e expiações, os espíritos já nos falaram. Não é um jardim de rosas. E mesmo se fosse, teria espinhos. Então, temos sim que exercitar a humildade na resignação das fatalidades que não podemos mudar, mas temos a obrigação de plantar para melhor sermos felizes. Mas não é aí é que está. Se utilizam dessa regra para criar, então tudo é festa. Não, não é a felicidade, não é a alegria do mundo. Podemos sim saborear as coisas boas, porque faz parte do cotidiano. Mas a felicidade plena, ela é diferente. Ela não é um produto que se saboreie em algumas mastigadas e que pronto. Muitas vezes, não termos o prazer nos momentos atuais gera felicidade futura. Temos, de repente, a responsabilidade para com alguém, ou necessitamos estudar para um concurso. Perco dias, meses estudando,
estou ausente dos amigos, estou não aproveitando os prazeres que os outros têm, sinto-me às vezes angustiado. Um exemplo bem pequeno, mas que serve para a gente refletir. Mas daqui a um tempo eu passo naquele concurso e usufruo resultados melhores. Às vezes é necessário um desconforto para conseguir na frente algo melhor. É preciso, às vezes, uma reflexão interior que dói e deve ser uma autocrítica. Nós fazemos muito pouco autocríticas, mas sem... Aí não adianta aquela autocrítica de ficar lamuriando a vida. Ah, porque eu não sirvo mesmo, porque eu não presto, porque nada vai dar certo. Isso não dá resultado, não modifica nada, não auxilia nada, gera apenas um estado mórbido emocional. Mas sim, eu estou errado, me desculpe fulano, ciclano, eu vou fazer certo, eu vou alterar. Porque a pessoa que se lamúria, ela consegue fazê-lo na intimidade do seu quarto. Mas diante do outro, ela não tem o mesmo proceder. E se alguém lhe fala antes dela falar dos seus defeitos, aí ela não aceita, briga, fica chateada e acha que o outro não presta. O orgulho é um entrave terrível, assim como o egoísmo. Os dois grandes problemas que temos. Então é necessário, sim, nós estudarmos. É interessante o fenômeno como mediunidade, vermos como algo natural. Existe um outro plano aqui presente junto de nós. Uma realidade que todos nós vamos conhecer, cedo ou tarde. Esperamos mais tarde do que cedo, mas vamos estar lá. Vamos ver, vamos vivenciar aquilo. Já vivenciamos outras vezes. Já há provas, crianças relatam várias vidas que tiveram anteriores. Ora, tiveram uma vida antes, têm uma nova agora, terão uma depois, como nós. A lógica da filosofia espírita e reencarnacionista nos diz que essa é a realidade. Mas nós não podemos simplesmente considerar isso, vir aqui para tomar um passe, para estar junto de um médium, achando que por osmose, pela pele, nós vamos conseguir captar aquelas energias e levar para nós. Assim como a gente toma um remédio que fica no nosso organismo e nos dá, de repente, por exemplo, tomei uma aspirina, que a minha gripe diminuiu, mas a partir de um determinado tempo, o remédio se desfaz do corpo, porque não é gerado pelo próprio corpo. E se eu não voltar a tomar aquele remédio, voltarei a ter gripe. Se eu continuar a ter os mesmos procedimentos higiênicos que eu tinha antes, voltarei a pegar aquela gripe. Posso vir tomar um passe, posso achar que estar sempre aqui dentro vai ajudar. O ambiente é muito importante, sem dúvida. Mas se eu não gerar essa disposição dentro de mim, vai chegar um momento, assim como um remédio, que depois, se você se vicia num remédio, o que acontece? Ele perde o seu efeito. Você tem que tomar outras doses. Chega um momento que aquilo não vai mais. A pessoa em depressão que vive tomando os remédios, as fluoxetinas da vida, chega um momento que ele passa a não fazer mais efeitos. É um remédio, é um paliativo, para lhe dar um momento de lucidez, para respirar, para você ter lógica, para alterar conceitos de vida. Não pode ser uma muleta para o resto da vida, é diferente. Você não pode usar a mediunidade para ser uma muleta para o resto da tua vida. Gandhi não tinha nenhuma mediunidade ostensiva, mas no decorrer da sua vida, teve aprendizado moral, ao ponto de se tornar o homem que se tornou, na qual tiro o meu chapéu, né? Como diz o apresentador lá. Eu tiro o meu chapéu. Mais cristão do que muitos de nós na somatória. E era hindu. Claro, tivemos também alguns com mediunidade
e que foram grandes personagens. Sim, Chico Xavier. Quando fala de Chico Xavier, sua mediunidade extensiva, fenomenal. Mas as pessoas, nenhum adversário tinha coragem de atacar a pessoa de Chico Xavier. Refutavam e diziam, não, ele não tem consciência, eram bem brandos com ele, ao contrário de com outros médiuns espíritas. Ele não tem consciência, mas é o subconsciente, mas é uma boa pessoa. O seu agir moral superava, é quase incrível, né? Mas superava a sua mediunidade. Porque ninguém tinha coragem de levantar a voz para aquele homem, que era um monstro, né, da caridade. Mediunidade e moral caminhando juntas. Mas também temos outros médiuns que faliram, com mediunidades tão ostensivas quanto Chico Xavier, mas por causa do orgulho se perderam. Temos do relato, no livro Trilhas de Libertação, escrito muito bom por Manuel Filomeno de Miranda, através da mão de Divaldo Pereira Franco, o relato de um caso do médium Davi, que era um médium de efeitos de cura. Ajudava muitas pessoas. E nós, às vezes, queremos, como eu gostaria de ter esse contato espiritual, de ajudar e curar pessoas. Nossa, eu acho que daí sim, eu ia dar sentido à minha vida, ia ser uma boa pessoa. Ele teve tudo isso. Mas chegou a um ponto que as pessoas começaram a lhe presentear, a idolatrar, e ele começou a gostar disso, não fez a autocrítica necessária, não deu um passo atrás para evitar os danos através do seu orgulho, lhe faltou humildade, ao ponto que começou a achar que ele era o astro no meio daquelas pessoas. A direção repreendeu a atitude dele, ficou extremamente ofendido, saiu da casa, montou um centro próprio para ele, já vinha com vestimentas diferenciadas, uma capa branca, entrava já com seguranças, uma musiquinha, um verdadeiro show, ao ponto de que o espírito benfeitor que fazia as curas foi substituído por um farsante que também fazia curas, mas fazia para ganhar a confiança e aos poucos. É como um médico. Temos médicos com moral elevada e médicos com moral equivocada. Então temos um médico espiritual ali equivocado, ao ponto do médium estar em tão sintonia com aquele... Porque o espírito equivocado não era um desigual dele, era já um companheiro. E quando à noite, nos sonhos, o bom espírito se apresentava, Davi se sentia mal, porque aquela energia positiva do bom espírito não lhe era mais simpática. Achando que aquele era um farsante, o verdadeiro, e o falso era o verdadeiro. Leiam um livro e vocês vão ver as consequências que aconteceu com ele. Então, o ter ou não ter mediunidade em si só não quer dizer que é garantia de evolução, de aprendizado. Se não estamos preparados, iremos cair. Se não temos mediunidade, podemos evoluir moralmente. Se temos, também podemos evoluir, pode ser um instrumento a mais. O que vamos fazer com os nossos sentidos, a responsabilidade é nossa. Orientação e auxílio, Jesus já nos deixou há muito tempo atrás. Fazei ao outro o que gostarias que fizessem a vós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis o resumo de toda a doutrina cristã. Podemos não saber nada de teologia, não ter lido um monte de livros de pesquisas espíritas, mas se nortearmos o nosso proceder dentro disto, fazendo autocrítica, nós, sem dúvida alguma, iremos nos encaminhar por uma condição um pouquinho melhor do que quando entramos aqui. E isso já é suficiente.
sem qualquer neura, sem qualquer sentimento de culpa, que se não somos a imagem que estipulamos para nós. Nós não precisamos ser a imagem de um Gandhi, de um Chico Xavier. Nós precisamos ser melhores comparando a nós mesmos, não nos comparando ao outro. Isso é tudo, é o que nos basta. Espero poder ter orientado vocês de alguma forma e que tenham uma ótima semana, né? Estudem e fiquem com Deus. Muito obrigado. Então, vamos agradecer ao André, né, pela palestra que foi maravilhosa, né? E só para lembrar que se alguém ingeriu algum tipo de bebida hoje, né, alcoólica, deixa a fichinha na cadeira e deixa para tomar na próxima semana o passe, tá bom? Então vamos agora fechar os olhos, pensar em Jesus e ouvir a oração que o André irá fazer. Senhor, amado Mestre, generoso e amigo que nos acompanha, te rogamos, Senhor, nesse instante, que possas nos orientar, nos intuir, que a providência não nos falte, que tenhamos a coragem de modificar nossos conceitos, mas acima de tudo pedir perdão. Perdoa-nos, Jesus, pelos equívocos de tanto tempo. Perdoa-nos o irmão que temos abandonado, ao vizinho que contrariamos, ao pai e à mãe que não damos devida atenção e carinho. Senhor, perdoa-nos a nossa família, porque muitas vezes não compreendemos, e se não somos compreendidos, nos afastamos. Cada um de nós tem um momento certo, cada um de nós está numa série diferente aprendendo. Que o Senhor continue a nos ensinar, hoje e sempre. Que assim seja.